isso aí, gente. E nessa época do ano, em especial, né, datas assim como o nosso Natal, aqueles momentos também de reflexão sobre o ano que passou, né? Sobre as pessoas que caminharam com a gente, sobre as dores, os acertos e também sobre aquilo que ainda, pesa no coração. Nesse clima de renovação, o tema sempre volta à tona: o perdão. Sobre liberar o que machuca, curar o que ficou mal resolvido e abrir aquele espaço para o novo que está chegando. Acompanhe aí na nossa entrevista. Vem cá, você consegue perdoar, pedir perdão ou mesmo se perdoar? É sobre esse assunto que nós vamos conversar agora, gente. Sobre os benefícios do perdão e quão nocivo muitas vezes é você ficar guardando coisas aí, no seu coração. E para isso, eu tô aqui com uma dupla maravilhosa, as super professoras, a Jocelane e também a Adriana. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Feliz Natal! Obrigada, igualmente. Que bom ter vocês juntinho aqui com a gente no nosso Vitrine Revista, falando de um tema que fica tão latente, principalmente nessa época do ano. E eu já começo contigo, Jocelane. Por que é tão... A gente falar de perdão parece fácil, mas por que na prática pedir ou mesmo receber esse perdão é tão difícil? Pois é. O perdão é uma palavra bem... O povo acaba recebendo essa palavra que ele se encontra assim, se você não tocar, não se entregar verdadeiramente o teu propósito e não buscar Deus em primeiro lugar, você não consegue perdoar, de maneira nenhuma. Então você precisa procurar o caminho melhor, que se encaminha para o caminho de Deus, aonde você procura o perdão, aonde Deus te proporciona em curar o seu coração, curar as suas feridas, que às vezes vem lá da infância as suas feridas, né? Eu sou prova viva de perdão e cura. Hoje eu sou liberta, hoje eu me sinto liberta, me sinto curada, perdoei quem eu devia perdoar e principalmente me perdoei. Essa é a chave. Mas muitas vezes assim, acontecem tantas injustiças, né? Tantas coisas, e às vezes a pessoa pode pensar em casa, mas como perdoar isso? Existe um caminho, Jocelane? Existe, sei lá, uma receita de bolo, aqui aproveitando do Vitrine Revista, que a gente tem culinária, né? Para essa questão do perdão, minha linda. Receita não existe, né? Cada um vai ter a sua, né? Eu diria que não existe receita. Boa tarde, primeiramente. Eu diria que não existe uma receita de bolo, até porque cada um de nós somos seres individuais que recebemos, sentimos as coisas de maneira única e diferente. Então, não tem como, por exemplo, eu passar pelo mesmo processo de perdão. Mas é importante a gente ressaltar que perdão é um processo. Né? Uma decisão da vontade e junto com ele vem o processo de perdoar. Você chega, por exemplo, vou chegar na Jocelane, fiz algo para ela, eu vou lá trocar uma ideia com ela, pedir perdão, mas aquele momento é uma decisão, eu decidi ir lá me redimir primeiro comigo, eu vou tirar ela das costas, então o perdão faz muito bem para mim, né? Porque às vezes a outra pessoa nem sabe que eu tô carregando ela nas costas, né? Mas ele é uma decisão da vontade seguida de um processo. Agora a gente vai ter, né, estamos tendo aí a ceia de Natal, muitas famílias se reúnem, temos os reencontros, festas e tudo mais. Nesses momentos, esses encontros, é momento de pedir o perdão? Eu acredito que depende da tua maturidade emocional. Dependendo do quão maduro você vai achar uma estratégia para conversar com essa devida pessoa, né? E se perdoar, até porque ninguém quer estragar a festa de Natal, né? A gente não quer estragar os encontros em família, mas é muito importante que você tenha inteligência emocional, sabe o que você está fazendo, a ação que você vai causar naquele momento vai gerar uma reação da outra pessoa. E aí, você precisa fazer essa leitura, né? Será que essa pessoa está pronta para ouvir o que eu tenho para falar nesse momento? Ou eu posso deixar para depois? E essa é a única diferença do ser humano e dos animais, né? Que a gente é racional, então a gente precisa... Opa, esse é o momento? Eu devo fazer isso ou não? E perdão da boca para fora, vale? Não vale, né? Tem que ser do coração, tem que ser lá do profundo, né? Porque, primeira coisa, para você poder perdoar o outro, você tem que se perdoar, né? Então, para mim ter a capacidade de perdoar você por algo que você me fez,
eu tenho que me perdoar primeiro, né? Então, eu acho que não vale, né? Da boca pra fora. E por que perdoar faz tanta diferença? Para mim, que estou perdoando, ou para mim que peço perdão? O que muda na vida da pessoa? Você que falou que, né, foi liberta pelo perdão, o que muda? Você vive mais alegre. As pessoas muito falam assim em questão de felicidade, que para mim ser feliz eu tenho que estar com fulano, ou para mim ser feliz eu tenho que estar com ciclano. Não, esse é o significado do perdão. Para mim ser feliz eu tenho que me perdoar, eu tenho que perdoar o próximo, né? Então eu hoje, né, como eu falei, sou liberta, graças a Deus, as minhas feridas foram curadas, né? Então hoje eu vivo uma nova fase, como se eu tivesse nascido de novo, né? Como um referente ao nosso Natal, né? Nascer de novo. Eu nasci de novo, sou uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova profissional em tudo. E como a gente já comentava aqui nos bastidores, o perdão é um processo, é isso? Isso mesmo. A partir do momento que você se comunica com a pessoa, você coloca para fora. É a mesma coisa que você, quando vai no mercado, você enche o carrinho lá, coloca várias sacolinhas. E aquilo ali é um peso para você ir carregando. Você colocar, independente se você vai pro elevador, ou você já chegou na garagem de casa e vai tirando as sacolinhas, aquilo é um processo e você precisa levar de um em um. E o perdão é exatamente esse processo. O perdão, ele faz com que você entenda, né? Com inteligência, eu tenho consciência disso, né? Eu não ajo só mais pelo que eu tô sentindo, porque às vezes a gente fica aprisionado nas nossas emoções e não consegue fazer com que aquele perdão aconteça, porque o perdão é uma decisão da vontade e ele precisa ser racional, né? Então não tem como eu viver o processo de tirar a sacolinha de dentro do carrinho no mercado e levar lá para dentro da minha casa, fazer a higienização dos produtos e seguir minha vida. O perdão, eu acredito que o maior dos processos é renunciar àquele sentimento que me aprisionava lá atrás o tempo todo, porque quando uma pessoa não perdoa, é como se a gente estivesse carregando o outro nas costas. Como se o tempo todo, né? Isso, como se o tempo todo a gente estivesse no mercado, ou vou trabalhar com a sacolinha do mercado aqui. É impossível a gente fluir 100% e naturalmente sem que haja esse perdão. E essa questão do perdão também, a gente fala muito de dores emocionais e físicas, né? Essa dor emocional pode sim se transformar em algo físico, inclusive, né, meninas? Com certeza, psicossomáticas, né? As doenças psicossomáticas, elas acabam gerando dores físicas, sim, né? Uma prova disso é que se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo, e não todos os casos, mas, por exemplo, câncer, depressão, síndrome do pânico, e isso estou falando de experiência de caso, não é uma coisa assim, nossa, eu vi isso em algum lugar. Não. Então, essas doenças, elas acabam gerando tipo uma memória. O Augusto Cury fala de janela killer, né? Então, acaba gerando algumas janelas na nossa mente, falando assim, eu só consigo viver até aqui, eu sou limitado até aqui, porque o perdão nos segura. Sabe aqueles desenhos de quando a gente, não sei quantos anos você tem, mas vai falar de mim, né? Então, vou revelar aqui. Vamos ver. Não tinha aqueles desenhos que tinham a bola de metal na sim, perna lá, que ficava segurando? Pois No tempo. Quando a gente não perdoa, é exatamente daquela forma. Você se movimenta, mas sempre tá travado. Você se movimenta, mas sempre tá travado. Você dá 2 passos para frente, mas cansa demais, que precisa sempre parar. Você não avança porque você carrega alguém nas costas. E isso não é só sobre espiritualidade, isso é sobre gestão emocional. Quando você não faz gestão emocional, que você tá com aquela pessoa na cabeça o tempo todo, você acaba gerando coisas que são negativas para você, porque o tempo todo você vai acabar gerando comparação, desmerecimento, né? E outras coisas. E nesse processo a gente pode sim adquirir doenças psicossomáticas. Então, acho que é bem importante que a gente tenha sabedoria e conhecer um pouco mais profundamente o que eu quero ser para mim e para os outros. E aí, a partir disso, eu consigo perdoar. E eu gosto muito de usar essa palavra, ressignificar. Porque se a gente não ressignificar algumas coisas na nossa vida, né, Jus? Não tem como a gente prosseguir, evoluir, continuar. A gente só vegeta, né? É até uma palavra estranha de se falar nesse momento, mas é uma realidade. Como se a gente estivesse voltando sempre para trás, né? Nunca... Você acha que você está indo para frente, mas
o passo está sempre para trás, né? E você não vê evolução, você batalha, luta, você fala, poxa, né? Mas algo tem de errado. Algo tá te puxando e muitas vezes você não quer olhar. Você não quer olhar para aquilo. Às vezes você sabe o que é, mas você não quer tomar coragem ou a escolha, né? Você não quer fazer a escolha. Então você olha ali e você fala, não, mas eu não vou. Eu não vou perdoar fulano. Não, mas Deus o livre. Não, você tem que perdoar para a tua vida poder andar, né? Porque senão você acaba só atrasando a sua própria vida, né? Para quem está nos assistindo nesse momento, né, que talvez está passando por alguma situação assim, meninas, o que a gente pode deixar de mensagem? Aproveitando também essa época do ano, claro que assim como cuidar da saúde, assim como cuidar da nossa inteligência emocional e tudo mais, é para todos os dias do ano, né? Mas nessa época acho que tudo fica mais aflorado, emoções e tudo mais. E que mensagem a gente pode deixar em relação ao perdão? Vamos lá. Então, pronto. Então, pessoal, quando você perdoa alguém, você não está fazendo com que o outro avance, você está fazendo você avançar. Eu quero usar um exemplo aqui, que é a Josi. A Josi é uma profissional incrível, sempre fez boas escolhas, eu sou fruto da profissão dela, mas ela não perdoava ninguém. Então, a vida dela era sempre só, o termo é ladeira abaixo. Então, quando você perdoa alguém, quando você decide perdoar alguém, não é sobre o que o outro vai fazer, mas sim o quão leve você vai ficar. Nesse processo, você vai embelezando a sua vida. Então, se você pudesse parar hoje, aqui é Natal, né, gente? Se você pudesse parar hoje e olhar para você, o que você quer, não só para agora, mas para toda a sua vida. Uma vida difícil, de fardo, sobrecarregada ou não. Você quer uma vida leve, tranquila, feliz, onde você esteja presente nas coisas. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença não só para você, mas para toda a tua família. O que você acha, Josi? Com certeza. Eu deixo a minha mensagem aqui também, né? Que tudo a gente tem que buscar perante Deus, né? Porque se eu hoje estou aqui, é porque Deus me deu a oportunidade, né? Então, aproveita a oportunidade, você que está aí do lado da telinha, aproveita a oportunidade. Hoje é o momento de você colocar a mãozinha na consciência, colocar a mão no coração e ver o que Deus tem para você, porque o perdão vai te trazer a maior leveza da sua alma. Perfeito, meninas. Muitíssimo obrigada pela presença aqui, por estar conosco nessa data tão linda. Obrigada. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. E até uma próxima. Com certeza. Isso aí, que seja breve, né? Um feliz 2026 também, né? Que já bate a nossa porta, né? Eita, nós. Com certeza. Pessoal, e agora a gente vai para um intervalinho bem rapidinho no Vitrine Revista e vocês ficam com mensagens também dos nossos apresentadores aqui da Tarobá de Feliz Natal.